Essa semana, se você acompanha redes sociais, internet, você conheceu, como eu, o nome de um cara chamado Felca. Quem é Felipe Bressamim? Quem é esse humorista do YouTube que de repente só se fala nele e só se chama ele de herói do momento, não é? É um jovem de 27 anos, solteiro, que nunca precisou trocar uma fralda, que nunca passou uma noite em claro tentando fazer uma criança dormir, que nunca precisou sair às pressas com uma criança para o hospital porque ela estava com febre alta, que nunca exerceu o papel de pai, nunca exerceu essa missão, mas ele fez um feito muito louvável. Ele denunciou um esquema de adultização infantil que estava muito banalizado nas redes, e a falta de algum nível de controle disso fez com que isso se tornasse muito popular. E ele fez uma denúncia que levou à prisão de alguns desses criminosos. E não tem como medir a importância disso, até começando pelo debate que isso levantou entre os pais de crianças pequenas que têm acesso a celular e redes sociais e esse tipo de coisa, né? Agora, talvez daqui a alguns poucos anos ninguém lembre quem é Felca, ninguém nem lembre desse vídeo, porque na verdade é um vídeo que, embora tenha uma grande contribuição, ele produziu um herói do momento. Felca é o herói do momento. Será que o que Deus quer de nós é que a gente seja esse tipo de herói, heróis que fazem feitos notórios e instantâneos de grande repercussão? Ou será que há um outro tipo de heroísmo que Deus espera de nós, no zelo para com nossos filhos, para com as crianças da igreja, para com os nossos jovens? E a gente precisa parar e pensar um pouco a respeito disso. O feito desse vídeo, logo pode ser esquecido. Mas o que vai ser lembrado se o feito do vídeo do Felca vai ser esquecido? Que pessoa vai ser lembrada na vida dos nossos filhos com efeito permanente e duradouro na vida deles? Quem, biblicamente, tem uma contribuição duradoura na vida dos nossos filhos? E a gente, então, descobre que não são influencers de YouTube, não é? São pai, são mãe, são aqueles que exercem essa missão de forma honrada, de forma zelosa, cuidadosa, são aqueles que estão dispostos a pagar o preço, mulheres que querem ser mulheres dentro de uma percepção bíblica do que é ser mulher, homens que querem o que Deus tem para eles como papel de homens e assumem essa função com garra, com afinco, com dedicação, dando o melhor de si, porque entendem que isso é parte de um mandato, de uma ordem de Deus ao homem, não é? Se multiplicar, encher a terra, dominar sobre todas as coisas, cultivar a cultura, né? Criar cultura. Agora, imagine aqui, vamos pegar um contra-exemplo, no próprio Felca. Vamos supor que o Felca conheça uma mulher, aprenda a respeitar e amar essa mulher, e ele se converta, e ele decida casar com essa mulher, e constitua um lar saudável, um lar sólido, no qual ele vai ter filhos, e esses filhos vão crescer na casa dele como filhos saudáveis, filhos debaixo da bênção de Deus, filhos que vão ter um pai zeloso, um pai que vai estar olhando para eles, que vai estar cuidando deles do ponto de vista espiritual, que vai estar prevenindo eles contra ataques de predadores virtuais e coisas do tipo, e predadores da vida real. Gente, se essa história acontece na vida dele, eu tenho certeza, a influência dele e a bênção que ele vai levar adiante vai ter um peso muito maior e duradouro, e ele talvez não seja lembrado por tantas milhões de pessoas. O vídeo dele teve 25 milhões de views em poucos dias, mas ele com certeza vai ser lembrado pelas pessoas que mais importam, pelos seus filhos, pelos seus netos, pela sua esposa. E esse, irmãos, é o desafio não só de um indivíduo, de uma família, mas de toda a sociedade. A sociedade não é construída por heróis momentâneos. A sociedade é construída e edificada sobre a rocha da palavra de Deus. Famílias edificadas sobre a rocha da palavra de Deus. São essas que na base vão edificando a sociedade. Por isso há forças tão adversas tentando destruir a família, tentando destruir o matrimônio, tentando jogar o pai contra o filho contra o pai,
fazendo brotar inimizade nas relações interfamiliares. Porque essa é a missão que muda o mundo. A missão de zelar por aqueles que Deus confiou a nós. Essa não é uma palavra só para pais de filhos pequenos, não. Independente da idade dos seus filhos, essa é uma palavra para você. Você ainda está nessa missão. Deus nunca disse que revogaria a missão de pai e mãe, independente da idade. Também não é uma mensagem só para quem é pai e mãe, é uma mensagem que envolve todo mundo. Talvez você esteja em casa e você tem um pai não cristão, alguém que é objeto da sua missão, do seu olhar missionário, das suas orações. E você também tem que ter um olhar de amor sobre a vida dessa pessoa para alcançar ela. E essa forma de perceber o poder de mudança do mundo, vindo da base, vindo daquele trabalho que a gente faz anônimo ali em casa, que muitas vezes não é tão popular, não ganha likes, não ganha views, não ganha nada disso. É uma mudança que a gente precisa fazer como discípulo de Jesus. Imagine se Jesus tivesse o propósito de se tornar popular nos seus dias. Ele não foi popular, alguns pensam que foi, mas se ele fosse popular, ele não teria sido morto numa cruz, humilhado, né? Ele não era popular. E ele, pelo contrário, fazia muitos milagres, mas ele nem conta o milagre que eu fiz, por favor. Ele não estava preocupado em ganhar views. O objetivo de Jesus foi focar na formação de 12 homens. Jesus não falou, vamos juntar 10 mil, eu só começo a pregar se a gente conseguir juntar 10 mil pessoas. A partir daí eu começo a pregar. Não. Ele falou, junta 12, eu quero 12 junto comigo. Eu não quero ser um influencer das multidões, das massas, eu quero ser um influencer da vida de 12 homens, que esses vão fazer diferença nos contextos onde eu vou enviar eles como missionários. Então Jesus focou o ambiente mais familiar, mais próximo, e a partir dali uma grande revolução começou no mundo. A história foi dividida em dois. No momento que Israel estava terminando a sua peregrinação pelo deserto, faltava ainda algum tempo para terminar, Moisés pensou assim, esse povo vai entrar na Terra Prometida. Mas a Terra Prometida, embora tenha um nome bonito, é um lugar onde habitam povos pagãos, é um lugar que tem uma cultura demoníaca, promiscuidade sexual, idolatria, coisas que também estão na nossa cultura. E Moisés pensou assim, se eu deixar esse povo entrar meio sem entender, eles não vão estar preparados. Como é que eu vou preparar essas pessoas para que o povo consiga se consolidar na Terra Prometida? E a estratégia dele é o texto que a gente vai ler aqui. A estratégia dele é que cada pai e cada mãe tinham que doutrinar os seus filhos, tinham que ensinar a lei para os seus filhos. Mas será que é só isso? Vamos entender aqui, Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Ele diz assim, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhes serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Há muitas teorias sobre educação de filhos, mas esse texto aqui, de modo muito simples, traz para a gente noções fundamentais de como a Bíblia enxerga a educação dos filhos. Alguns pais pensam assim, não, Jonas, espera aí, mas eu trago meu filho todo domingo para ele ser ministrado no Kids. Com isso, eu resolvo a questão da educação cristã deles. Essa é uma visão correta, biblicamente? Não. Não tem texto na Bíblia que diga que a tarefa de educação cristã é dominical, é para ser alguém lá na igreja ministrando para o meu filho. Não! A tarefa de educação cristã é uma tarefa biblicamente definida como sendo do pai e da mãe, daqueles que geraram esse filho e que têm um dever de conduzir, pastorear, discipular esse filho no caminho. Se seu filho criança estiver sendo indisciplinado, birrento, mal educado, nenhum pastor vai chamar ele no gabinete para conversar. Quem vai chamar ele para conversar?
Você. Porque você é o pastor e a pastora do seu filho. Só que antes disso acontecer, a primeira coisa que Moisés coloca é a seguinte, é que antes de a gente ser pai, Deus quer nos ensinar a ser filhos. Ele diz assim no verso 5, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Que essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Antes de a gente querer ensinar alguma coisa, a gente tem que querer aprender a ser filho. Tem muita gente muito pronta a ensinar, muito pronta a tentar se tornar um influencer nos nossos dias, a impactar multidões e a dizer qual é a receita. Aquele ditado, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Isso se aplica muito aos nossos dias, né? Muita gente que não sabe está aí tentando ensinar, e quem sabe de verdade está fazendo, não está focado em tentar ensinar. Mas muita gente que age assim, na verdade, foge de autocrítica. Só que, biblicamente, a gente precisa primeiro olhar para dentro. Será que eu tenho sido o cristão que eu quero que meus filhos sejam? Será que eu tenho sido sábio? Será que eu amo a palavra de Deus, tenho procurado me aprofundar nela? Será que eu tenho vivido uma vida de intimidade com Deus? Será que eu tenho me santificado? Será que eu tenho lidado de forma santa com as redes sociais? Será que eu estou viciado em enrolar a tela do mesmo jeito que meus filhos? O que eu sou hoje? Antes de falar de filho, vamos falar de mim. Será que eu posso dizer, olha, eu amo ao Senhor com todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Ele é o norte da minha existência, Ele é que define a minha trajetória. Eu não consigo passar um dia sem falar com Ele, sem me relacionar com esse Deus. Ele é o centro da minha vida. Se você pode dizer sim a essas perguntas, eu tenho certeza que você vai ser um bom pai. Esse é um princípio. Moisés começa pelo mais importante, né? Em 2014 a gente recebeu aqui uma educadora que deu uma palestra muito interessante para os pais, e uma frase dela que marcou foi a seguinte: o problema da atual geração de filhos não é a atual geração de filhos, mas a atual geração de pais. Pais que não têm tido essa autocrítica, que não têm conseguido ter um olhar autodisciplinador, que não têm procurado se corrigir na sua própria conduta, que têm se permitido maus hábitos, vícios. Querem que os filhos sejam santos, homens e mulheres de Deus quando crescem, quando na verdade eles só vão reproduzir aqueles que eles estão vendo, aquilo que eles estão vendo. Eu lembro que algum tempo atrás eu assisti uma palestra que a pessoa falou assim: quando é que a gente se prepara, começa a se preparar para ter filhos? E aí disseram, um ano, pelo menos um ano antes a gente tem que se preparar, porque é uma guinada na vida, não é? Aí eu disse, não, um ano é pouco, pelo menos uns 3 anos aí para a gente amadurecer essa guinada, essa mudança de direção. E aí o palestrante falou assim, não, pelo menos 20 anos antes. Aí alguns dizem assim, peraí, mas eu ainda estou com, eu era criança 20 anos atrás, como é que eu já tinha que estar me preparando para ser pai quando era... Sim, porque tudo que a gente vai ser levado adiante de alguma forma. Tudo do que a gente é constituído está sendo levado para a nossa vivência familiar. Então a gente precisa buscar a autoedificação antes de falar em educação de filhos. E isso tem tudo a ver com o cristianismo. Nisso conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor. A marca da família cristã tem que ser o amor uns aos outros, da igreja, mas da família também. Isso não pode ser uma coisa da qual nossos filhos podem duvidar de muitas coisas a nosso respeito, mas não que a gente ama eles e de que a gente está zelando por eles, movido por esse amor que a gente tem por eles. No mundo em que o amor tem se esfriado de quase todos, eu não tenho dúvida nenhuma, Jesus falou, nos últimos dias o amor se esfriará de quase todos. Vocês têm dúvida de que isso está acontecendo? A gente então precisa buscar ser o exemplo, né? Como Albert Schweitzer falou, o exemplo não é a única maneira de ensinar. O exemplo não é a melhor maneira de ensinar, é a única. E essa é uma grande verdade. Paulo fala assim para os filipenses: o que também vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso põe em prática.
E aí ele fala aos coríntios: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jonas, eu quero ser um pai bem-sucedido, sábio, eu quero ser uma bênção na vida dos meus filhos. Então você tem que ser capaz de falar como Paulo para eles: olha, o que vocês estão vendo em mim, vivam. Procurem. Não é nada fácil. A gente sabe que não é fácil. Algum tempo atrás eu vi uma frase, não li a autoria dela, mas dizia assim: a mãe perfeita não grita, não se desespera, não perde a calma, sobretudo, ela não existe. É uma grande verdade, não é? E Freud, pai da psicanálise, a gente não é fã dele, tem formas de pensar totalmente diferentes da gente, mas ele falou uma coisa muito interessante. Uma vez ele estava desenvolvendo a teoria de que a personalidade se desenvolve nos primeiros 5 anos de vida, né? Coisas boas e ruins, a partir de traumas e experiências boas que a criança tem, vão formar a personalidade dela para sempre. E aí uma mãe, desesperada com aquilo, falou: o que eu faço então para eu não errar nesses primeiros 5 anos, para ele ser essa personalidade então muito bem formada? Ele falou: desiste, você vai errar. Um pouco fatalista essa resposta, né? A gente não crê que a gente deva desistir. A gente entende que a gente sim vai errar, é verdade, mas que a gente tem esperança em Cristo, a gente tem o Espírito Santo como nosso aliado, a gente tem a palavra de Deus que delimita como a gente deve se conduzir, e esse é um texto deles, um desses textos, né? E a gente precisa tomar cuidado. Na quinta-feira a gente recebeu o grupo dos franceses, e eles compartilharam um pouco dos desafios da pregação do Evangelho naquele país. E uma das coisas que eles falaram é que lá até o pai doutrinar o filho já é um problema, porque o filho pode crescer e fazer qualquer denúncia no sentido de que os pais violaram a liberdade individual dele. Tamanho estado de secularização em que aquele país chegou. E aí, irmãos, o que falta para o Brasil chegar nesse momento? A gente está nesse mesmo caminho. Para isso não acontecer, a gente precisa se levantar e começar a buscar nós mesmos, na nossa vida, o caráter de Cristo. A gente precisa se levantar como uma voz intercessora, profética, que se posiciona diante do mal, que não tolera o mal. A palavra diz que a gente é falho mesmo, reiterando aqui essa fala, não é? O Salmo 103:14 diz: o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Senhor não espera realmente perfeição de nós, mas espera de nós um posicionamento coerente, de gente que tem buscado mudar. Eu não sei, eu sou pai há quase 19 anos, e eu lembro que muita coisa que eu estou aprendendo de lá para cá, né? Quanta coisa, o tempo todo a gente tem que ficar olhando e falando: cara, quanta coisa tem que mudar na minha vida, quanta coisa eu preciso mudar. Quanta falta de exemplo eu tenho dado, quanta coisa eu preciso melhorar. Isso tem que ser uma construção autocrítica constante. Então, seja o cristão que você quer ver no seu filho. Amém? Essa é a primeira lição aqui. A segunda, devemos ser incansáveis na missão de pastorear os nossos filhos. Primeiro o autopastoreio, agora o pastoreio deles, não é? Ensine essas palavras com persistência aos seus filhos. Ensine quem? Quem já ama essa palavra de todo o coração, de toda a alma e com todo o entendimento e com todas as forças. Essas pessoas, elas vão naturalmente ensinar, e ensinar precisa ser com persistência. Biblicamente, irmãos, esse ensino tem que ser feito por você, pai, por você, mãe. Vocês são responsáveis, nós somos, não é? E a gente precisa parar e pensar se a gente tem feito isso com zelo. Alguns dizem assim: pô, mas eu estou tão cansado, é tão exaustivo. Não é? E a verdade é que educação não combina com cansaço. Se a gente não está tendo tempo, está esgotado sempre para exercer essa missão com propriedade, com sabedoria, a gente precisa repensar a nossa agenda. A gente precisa enxugar talvez um pouco essa agenda para colocar o que é prioritário no seu lugar. Porque o tempo não retrocede. Outro dia eu estava lá com um bebê na maternidade, hoje esse bebê está na faculdade com 18 anos. Outro dia, e é assim que a vida corre, e o tempo não volta. E a gente precisa priorizar enquanto é tempo. A gente não pode perder o bonde desse desenvolvimento, e é o nosso papel, e a nossa missão tão importante e vital
no desenvolvimento da fé dos nossos filhos. No cotidiano, ele fala, verso 8, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando assim, gente, não acredita que ensino é uma coisa para ser feita em sala de aula. Isso é um padrão geral que existe, né? Quando precisa ser feito um ensino formal de alguma matéria para um grupo. Mas o que Moisés está tratando aqui é de um tipo de ensino que flui naturalmente na vida daqueles que estão cheios da presença de Deus, que amam a palavra de Deus e que não conseguem viver sem deixar isso extravasar. Sentado na mesa, a mesa é um ambiente da intimidade, é um ambiente do afeto, é um ambiente em que ali todo mundo é igual, todo mundo está comungando da mesma vida, da mesma existência, e a gente divide junto a existência, e é nesse momento que eu estou dirigindo o carro, eu estou caminhando com eles, eu estou vivendo a vida, é nesse momento, o tempo todo, nas situações mais corriqueiras, que o ensino brota, que o exemplo impacta, que a diferença é feita. E a gente fala, pô, meu filho e minha filha aprenderam isso, mas quando que eles aprenderam? Eu nunca sentei para ensinar. Eles estão vendo e aprendendo o tempo todo, não é? E a gente precisa também fazer esse ensino formal e informal o tempo todo, a gente precisa estar presente na vida deles. Sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Se você buscar ser um exemplo de cristão na vida dele, se empenhar na sua fraqueza, nas suas debilidades, a zelar pela educação dele, nenhum influencer vai arrebatar o coração dele, amém? Nenhum Ítalo, sei lá das quantas da vida, ele vai ter nojo daquilo, porque ele aprendeu o que é bom, e ele vai querer seguir os bons exemplos que você e eu estamos dando para eles. E aí ele fala assim, existem ritos que você pode criar, amarra essa palavra nos braços, né, os filactérios que os judeus usam, aquelas tiras de couro guardando trechos das escrituras, aquelezinho que coloca na cabeça também, com um pedacinho do rolo ali. Estranho, né? Levar ao pé da letra aquilo ali. Eu entendo que muito mais importante do que isso é a gente colocar em evidência a palavra de Deus na vida deles. Antigamente tinha aquela cultura de botar a Bíblia aberta na sala, no Salmo 91. E eu ouvi gente criticando aquilo, pô, que absurdo, não precisa de Bíblia na sala, a gente tem que estar com a Bíblia no coração, né? As pessoas mais sábias, inteligentes, espertas, que perceberam que é bobagem. Não, não é bobagem. Talvez a gente esteja no tempo de começar a botar a Bíblia na sala de novo. Lembra que essa casa é uma casa do Senhor, ela tem uma identidade. Porque já tem coisa demais sendo exposta que leva em outra direção. Quem sabe um pouquinho mais de exposição da Bíblia, toda a cabeceira da casa tem uma Bíblia, não é? Coisas que vão desenvolvendo. Algumas famílias gostam de fazer culto doméstico. Algumas até tratam isso como um mandamento bíblico, que não é, mas é uma cultura maravilhosa. A família que consegue sentar junto para fazer uma devocional é altamente recomendado. Ah, eu tenho dificuldade disso. Então, aquele momento que você está almoçando, que você faz aquela oração de 2 segundos para começar a comer, para de fazer isso. Vamos fazer uma oração um pouquinho mais longa e colocar o assunto em dia aqui e começar a interceder pelas questões que a casa está vivendo. Antes de dormir, a mesma coisa. Naquele momento, boa noite, acabou, vamos fazer uma oração rápida para dormir. Não. Tenha momentos produtivos de oração em família, em que você vai colocar tudo que você precisa colocar em oração, que a casa precisa interceder junto. Não precisa formalizar o momento de um culto doméstico, com uma liturgia estruturada. Talvez não, seja difícil para você isso. Mas esse pastoreio e esse cultivo constante. E aí, irmãos queridos, a gente vai aprendendo. Olha o que Paulo fala a Timóteo, né, sobre o ensino, como é que funciona. Pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda perseverança e doutrina, com toda paciência e doutrina. É uma outra tradução. Não tem situação muitas vezes confortável, não. A verdade tem que ser dita, com paciência, com doutrina, mas ela tem que ser dita. Ah, mas pode ser que meu filho não tem problema reagir mal, desde que a verdade esteja sendo dita com amor, é o melhor para ele. Seu filho e os meus filhos estão debaixo de pressão de falsos amigos,
pressão de gente má no colégio às vezes, pressão de influencers de redes sociais, pressão de televisão, pressão de toda uma cultura demoníaca que tem se tornado popular. Ele não pode sofrer pressão dos seus progenitores, daqueles que trouxeram ele ao mundo, daqueles que têm dado tudo para oferecer o melhor para eles? Por que não? Que nível de secularização é essa que a gente chegou? Não, pode sim, deve pressionar, deve ensinar com consistência, com perseverança, quer seja oportuno, quer não, gostou ou não gostou, eu vou falar, e vou falar porque eu amo, porque eu quero o melhor. Não é isso que o autor de Hebreus fala? Deus nos disciplina para o nosso bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na Bíblia, disciplina não é o oposto de amor. Às vezes a gente tem que ser duro. Isso é, pelo contrário, na Bíblia isso é evidência de amor verdadeiro. Tem pessoas que pintam um Jesus meio bonachão, meio efeminado, assim, no mau sentido, né? Só que o Jesus da Bíblia, ele era alguém muito viril, que se posicionava com muita firmeza, raça de víboras, sepulcro caiado. O Jesus da Bíblia é um Jesus que pega um chicote para corrigir os vendilhões do templo, para corrigir aqueles que estavam banalizando o sagrado. O que Jesus está ensinando com isso? Dizendo assim, olha gente, tem hora que a temperatura tem que esquentar mesmo. Isso é pedagógico. O provérbio diz assim, o que retém a vara odeia o seu filho, quem o ama, este o disciplina desde cedo. Na cabeça de muitos secularizados pela visão atual, humanista, secular, não é? Isso daqui é um negócio altamente jurássico e retrógrado, irmãos. Mas a verdade é que a casa onde há amor de verdade, biblicamente definido, é a casa onde há disciplina. E ali o filho percebe que ele está debaixo de disciplina porque existe amor, porque existe zelo. Ensine a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não vai se desviar dele. Essa missão precisa continuar acontecendo e a gente precisa ser esse pastor na vida dos nossos filhos, né? E aí a gente tem que ter cuidado também no que a gente tem falado à mesa, no tipo de brincadeira que a gente tem feito, não é? No que a gente tem inspirado eles. Tem pais que são excessivamente brincalhões e às vezes perdem a linha nas brincadeiras e tem que perceber que estão passando falta de piedade para os filhos. Tem que ser brincalhão, tem que ser bem-humorado, mas com sabedoria, com santidade, não é? Sem indecência e imoralidade, né? E a gente crê que esse é um papel nosso como igreja, não é? A nossa igreja reformada, presbiteriana, é uma igreja aliancista. Alguns não sabem o que significa esse termo teológico, mas na verdade, basicamente, quando Deus faz uma aliança com Abraão, que foi o inaugurador do povo de Deus, né? E o povo de Deus só tem um na história, começa com o povo de Israel e depois é estendido à igreja. Ele fala assim, farei uma aliança entre mim e ti, entre você, com você e com a sua descendência. Ele fala assim, essa aliança não vai ser só com você, Abraão. Você vai marcar o seu filho com a circuncisão. Para quê? Ao 8º dia, ele tem que levar um selo de que ele pertence a uma aliança. Então, no entendimento reformado, os nossos filhos já nascem cristãos. Eles não nascem para um dia decidirem se vão ser macumbeiros, ateus, não. Eles já nascem imbuídos de uma identidade. E cabe a nós transmitir essa identidade para eles. Esse é o pensamento reformado. Por isso a gente batiza nossos filhos, dá a eles o selo de pertencimento a uma aliança com Deus. Agora, a gente precisa assumir a responsabilidade de ser pastor dos nossos filhos. Sempre que a gente batiza uma criança, a gente faz o pai e a mãe fazerem um voto público diante da igreja, de se comprometerem a conduzir o cuidado pastoral do seu filho até a vida adulta, e tem que ser assim, de forma incansável. Terceira lição, aí, gente, na verdade não é bem uma lição, é uma constatação que é no versículo anterior ao texto que a gente leu. Essa missão tem recompensas maiores do que a gente pode vislumbrar. Verso 3, volta aí um pouquinho. Portanto, escute Israel e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que manda leite e mel,
como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Tenha o cuidado de fazer tudo para que vocês tomem posse de uma terra maravilhosa que mana leite e mel. Talvez alguns diriam assim: poxa, minha terra prometida seria ver toda a minha família convertida ao Evangelho. Minha terra prometida seria ver meus filhos terem experiências pessoais, reais com Deus. Não serem meros frequentadores de igreja e de programas da igreja. Serem gente que tem vida com Deus. Meu sonho, minha terra prometida é ter certeza de que eu estou indo para a eternidade morar com os meus filhos em glória. Essa tem que ser a convicção de todo cristão. Eu creio que debaixo dessa aliança que eu tenho com Deus, uma vez que eu estou buscando isso, lá na frente, essas promessas vão vir. Porque, como diz Paulo em Coríntios 15, se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas desse mundo, somos de todos os mais infelizes dos homens. A gente precisa ter um olhar na glória, na eternidade, naquilo que Deus tem para nós, e viver a missão dentro desse contexto. Isaías 58 há uma promessa, se houvesse obediência, não é? E a promessa é o seguinte: se vocês forem obedientes a Deus, os filhos de vocês vão reconstruir as antigas ruínas. E eles vão ser chamados de gerações de reparadores de brechas e restauradores de veredas. Jerusalém destruída, falta de esperança, templo destruído, e ele fala assim: olha, se vocês se voltarem para o Senhor, talvez você esteja nesse ponto. Pô, Jonas, lá em casa, devastação tomou conta. Os relacionamentos estão desgastados. Até no meu casamento as coisas não estão bem. E o que Deus está falando aqui é: se você se voltar para Ele e buscar Ele de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, os seus filhos vão reconstruir essas antigas ruínas daquilo que foi destroçado na sua vida. E você vai viver novos dias na presença de Deus, amém? Essa é uma convicção de fé que a gente tem que ter. A gente precisa sonhar com uma igreja empenhada em preparar as futuras gerações para resistir ao Deus desse século com uma fé robusta. A gente tem esse lema do fim de semana de treinamento, né? Nós treinamos para mudar o mundo. Algumas pessoas, talvez, quando leram o anúncio, ou quando leem um anúncio, pensam assim: pô, mas que pretensão, né? A igreja, então, quando faz o fim de semana de treinamento, está treinando para mudar o mundo. É porque a pessoa está pensando que a gente vai mudar o mundo inteiro sozinho. E não é. O mundo à nossa volta muda quando a gente muda. Não é? A gente começa na base. Se eu estou cumprindo o meu papel dentro da minha casa, seja como pai, filho, mãe, avô, avó, se eu estou zelando por esse rebanho que Deus confiou a mim, tenho feito isso com zelo e temor e apego àquilo que a palavra ensina, eu estou mudando o mundo. Poucos entendem isso, mas esse é o que está por trás. Se você mudar, o mundo à sua volta vai mudar, você vai enxergar as coisas com outras lentes, com as perspectivas da fé. E filhos não são um peso, a nossa cultura trata filhos como um peso, né? Mas a palavra diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Filhos são uma bênção, trazem uma satisfação e um propósito para a vida e um sentido que nada mais no mundo pode oferecer. Riquezas, prazeres, não, tudo isso é passageiro, é fugaz, frustra e torna o homem depois deprimido quando isso tudo se vai. Mas filhos, você vê que você está levando adiante a sua geração e você vê que Deus tem sido bondoso para você e estendido a sua posteridade, não é? Filhos empurram a gente que é pai para o crescimento pessoal. Um pensador chamado Fernando de Almeida diz: no processo de educar os filhos, os pais também são educados. Enquanto a gente está nesse trabalho, nessa labuta, nessa missão, a gente está crescendo. E a gente precisa se abrir para isso. Como igreja, como cristãos, a gente tem falado sobre isso. Alguns irmãos, às vezes, acreditam em soluções muito mágicas, em heróis instantâneos e momentâneos. E aí, às vezes, alguém vem falar para a gente: poxa, está faltando na igreja um mega evento para a família, um mega evento para casais, um grande ministério de famílias na igreja.
Irmãos, nós já vivemos tudo isso. Nós sabemos que essas coisas são muito boas. Nós já vimos isso acontecer. Mas nós vimos que isso não é tão eficaz. Não é, irmãos. Alguns irmãos acreditam que isso é muito eficaz. Aí algumas igrejas montam retiros ao custo de R$ 2.500 por fim de semana, em lugares muito românticos, para os 10, 15% da igreja que tem condição de pagar aí, nesses eventos. Irmãos, é claro que toda atitude que vai trazer alguma edificação é louvável, mas nós entendemos, e já participamos de tantos eventos assim, e vimos tantos casais saírem dali em crise, que não é esse mega evento glamuroso que vai transformar a realidade de um casamento. O que transforma a realidade de um casamento é um marido e uma esposa de joelho no chão, dizendo: Senhor, eu quero amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Vem ser o centro da minha vida, para eu tratar o que está errado, o que eu estou fazendo de errado no meu casamento, para eu conseguir enxergar onde eu tenho errado tanto na educação do meu filho. Irmãos, essa atitude é 20 vezes mais eficaz do que qualquer grande evento de casais. Não tem comparação. E pelo contrário, se tiver o grande evento e não tiver essa atitude, o evento não serve para nada. É igual alguém que procura terapia, mas sem o coração quebrantado e sem o coração aberto a falar a verdade. E fica mentindo para o terapeuta, achando que aquela terapia vai ter efeito. Não vai. A única coisa capaz de lhe libertar é a verdade tem que ser dita, tem que vir à tona, tem que ser enfrentada. E aí existe esperança de transformação. E a gente precisa sabiamente se colocar nesse papel. Então, algumas aplicações aqui para a gente guardar. Primeira, procure ser o filho de Deus que você quer que seu filho seja. Traga para si primeiro: Senhor, me faz de mim o filho teu que eu quero que meu filho seja. Eu quero que meu filho olhe para mim e diga assim: eu quero ser igual ao meu pai, eu quero aprender a amar a Deus como ele. Porque isso, irmãos, na verdade vai acontecer naturalmente. Contagie seu filho com a sua paixão pelo Senhor. Isso, eu não estou falando artificialmente não, porque não tem como fazer isso artificialmente. Quando você busca o Senhor de todo o coração, isso brota naturalmente, isso flui. E mesmo que você tenha intencionalidade na educação dele. Antes de educar seu filho, deixe-se moldar pelo Espírito à luz da palavra. Leia a sua Bíblia e fale todo dia: Senhor, eu quero crescer no conhecimento da tua palavra. Eu quero viver uma vida cheia do teu Espírito. Começa a fazer essa oração todo dia. Eu quero que meu filho olhe para mim e veja um cristão de verdade. Lembre de mim assim, como homem de fé, cheio de falha, e que tem uma estrutura que na verdade é pó. Gente, um irmão no primeiro culto falou: pô, Jonas, estamos saindo daqui então arrebentado, né? Você arrebentou com a gente. Não é isso não. Na verdade, o Senhor quebranta a gente, mostra para a gente coisas erradas, para a gente ver onde a gente errou, para a gente olhar para frente e buscar a transformação que pela fé a gente pode biblicamente alcançar, uma vez que a gente tem fé no Senhor. Segunda aplicação: seja um pastor incansável do seu filho. Calvino dizia que o pastor tem uma dupla vocação. Uma é apacentar as ovelhas, cuidar, proteger. A outra é bater nos lobos. Para apacentar as ovelhas, o pastor tem o cajado, né? Que é aquele instrumento que quando a ovelha está indo para o precipício fazer uma bobagem, o pastor vai lá e puxa ela pelo pescoço. Puxar pelo pescoço é o quê? É chegar para o teu filho e falar: filho, olha aqui, você está seguindo isso aqui? Não é para seguir isso aqui não, isso aqui é a armadilha do diabo na sua vida. Pegar o celular dele, as redes sociais, o que é isso aqui? Isso daqui, você que tem uma identidade em Cristo, você que é de Jesus, não segue isso. Isso é apacentar, isso é usar o cajado para puxar ele do precipício. Filho, o tempo de tela agora é limitado, tá demais, isso faz mal para você, adoece o coração. Não vai dar coisa boa se continuar assim. Precisa ser regrado, precisa ter disciplina, precisa saber usar essas ferramentas. Isso é o cajado. E aí ele fala da vara também. A vara é para bater em predador, é para bater em lobo. Ele fala: ó, fulano e beltrano, não pode mesmo, não é para andar
não vai na casa, não vai assistir Ítalo e sei lá das quantas, né? E isso, irmãos, a gente precisa entender que precisa ser feito. Sábado que vem, a gente vai ter o fim de semana de treinamento especial com o título Guerra contra os Nossos Filhos. Não é a guerra que está acontecendo, que está minando a saúde emocional dos nossos filhos. E eu nem vou perguntar aqui qual pai que vai estar presente no sábado, qual mãe, na verdade qual filho, porque você que é filho um dia quer ser pai, né? E a gente está aqui, gente, se aperfeiçoando, treinando, não tem como você faltar um evento desse. É óbvio que tem situações muito particulares de força maior, mas tirando isso, eu no seu lugar desmarcaria qualquer compromisso que seja menos importante do que a criação do seu filho. Esteja empenhado nisso e o Senhor vai te honrar. Jonas, eu não sei o que eu faço, a coisa está fora de controle. Primeira coisa, o que você tem marcado para sábado que vem? Desmarca. Senhor, eu estarei lá. Não vai resolver todos os problemas não, mas a gente vai crescer junto, a gente vai aprender um pouco junto. E é uma guerra, e a gente continua em treinamento, e a gente continua orando quinta-feira, e a gente continua clamando pelas famílias, e a gente continua em célula, e a gente continua buscando aperfeiçoamento. Essa é a vida cristã. Ou seja, nunca canse do pastoreio, seja incansável, continue buscando e perseverando, porque um dia você vai colher os frutos disso. E a última aplicação, acredite, criar filhos na presença de Deus é uma missão muito bem recompensada. A gente vai ver os frutos disso na eternidade. O mundo muda quando eu e você mudamos, quando a gente ama o Senhor de todo o coração. A partir daí, discipulamos filhos que vão ser sal da terra e luz do mundo, que vão fazer diferença na nossa realidade. Quando Jesus pregou para o jovem rico, ele virou as costas, e aí Jesus jogou duro, falou, se um camelo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Aí os discípulos falaram, Jesus, mas aí você jogou duro, né? Porque aí quem pode ser salvo? Ninguém pode. O critério é difícil demais, é impossível. Essa missão, Senhor, é impossível. Como é que a gente vai alcançar as pessoas? E Jesus não contraria eles não, ele fala, está certo, é verdade. É uma missão humanamente impossível mesmo. Mas tem uma coisa que vocês precisam saber. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Amém? Não importa o que seja impossível para você hoje, na sua experiência particular, familiar, com seus pais, com seus filhos, com seu cônjuge. O que Jesus está falando não importa. A missão família, a missão de construir uma base sólida que vai mudar todo o país e o mundo, começando de mim, minha família, meu escopo missionário ali, é possível porque Deus está nessa jogada. Deus está presente e isso faz toda a diferença. Amém? Vamos orar? Pai querido, a gente quer te louvar pela clareza e simplicidade da tua palavra, que nos ensina coisas que o nosso mundo às vezes despreza, rejeita, resiste, mas a gente como igreja tua abraça. A gente quer, Senhor, viver um tamanho nível de experiência pessoal contigo, de amor pelo Senhor, de prazer no que é santo, que a gente quer que isso respingue positivamente nos nossos filhos, no nosso casamento. Senhor, vem tratar os nossos corações, vem nos aperfeiçoar, vem purificar, Senhor. Ninguém aqui chegou lá. Nós só chegaremos lá quando estivermos na glória, glorificados, perfeitos. Até lá, Senhor, estamos todos humildemente pedindo, vem capacitar o teu povo a fazer diferença, a cada um de nós, a ser um pai sábio, uma mãe sábia, um influenciador daqueles que são o nosso real rebanho, aqueles que estão aqui à nossa volta. E a gente quer assim, Senhor, ver a igreja ser impactada, a sociedade ser impactada para a glória do teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.